Terceira parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel, completando a porção do primeiro dia de Shavuot, 6 dias de Sivan. Foi explicado antes no Tânia que existem grandes justos que servem a Deus como presente de esquecer dos valores mundanos, valorizar somente Deus, e uma coisa que dá um tremendo prazer, sentir a aproximação do Criador. Mas a pessoa no civil normal consegue somente despertar um amor que ele tem que fazer a partir da meditação em que Deus é a nossa vida, e mais ainda quando medita que Deus nos ama, nos aproxima até Ele, apesar de sermos seres muito rebaixados, escurecidos, e às vezes até não damos valor a questões divinas. Agimos em extrema tolice, Ele nos busca, nos aproxima, nos beija, nos abraça, e nos dá oportunidades únicas para criaturas do nosso grau. Isso aqui é a obrigação de cada um, e depois de trabalhar nessa obrigação, capaz que Deus lhe presenteie com valorizar aquilo que Deus valoriza e desvalorizar aquilo que Deus desvaloriza, não que nem criaturas. E agora vem a porção de hoje. Somente, diz o Rebbe, está escrito: 7 vezes cai o justo e depois ele se ergue. Pois o homem é chamado um ser que caminha de um grau até outro grau, um ser que constantemente evolui, não está parado, estático. O justo também tem que evoluir de um grau para o outro e não ficar num grau eternamente. E aqui diz uma coisa importante: saibam que mesmo o justo tem subidas de um grau para o outro, e entre um grau para o outro ele cai do primeiro degrau. Quer dizer, não vigora a experiência intensa do grau baixo no momento de subir para o grau mais alto. Tem uma oscilação. Ele cai de um grau e sobe mais alto. Cai de um grau e sobe mais alto. Desce para subir mais alto ainda. Mas essa queda aqui não é uma queda de abandono. E não é queda verdadeira. Em relação ao grau anterior, ele não está sendo mais ajudado. Falamos que o grau justo é um presente de Deus. Então tem um momento que para o presente número 1, tem um intervalo, onde não tem presente de Deus, e ele tem que servir a Deus com esforço. Depois, vem um presente maior ainda. Um grau maior, uma intensidade maior. Mas esse justo, no intervalo, a queda só em relação ao seu presente inicial, mas não em relação às demais pessoas que não são justas. Ele está acima de todos, porque tem um resquício, uma sequela que sobra da revelação que ele foi premiado antes. Mas o serviço a Deus, naquele momento, a principal valorização das questões divinas vai ser um resquício, vai ser uma manifestação daquele amor que ele treinou, que ele se habituou desde sua juventude, desde início de sua jornada, antes de ser tzadik. Sobre isso está escrito: eduque o jovem pelo seu caminho, que é o caminho dos homens que não são justos, que servem a Deus com esforço. Mesmo que ele fique idoso, ou seja, mesmo que fique justo, não vai deixar de precisar esse caminho, quando nos intervalos entre um grau e outro grau maior ainda. E eis que a base, o início das coisas que desperta amor e temor verdadeiro a Deus é a fé pura e completa, inabalável, na unicidade, que Deus é único, e Deus não é composto de componentes. Que Ele seja bendito e enaltecido. Isso é ensinado na próxima parte do Tânia, chamada Shara Yechud Ve'emunah, portal da unicidade e da fé. Como Deus é diferente de nós criaturas. E de forma que ele precisa se abstrair bastante para ter uma ideia, pelo menos como ele não é semelhante a nós. Mas é uma coisa lógica e óbvia que para ser o primeiro ser que não depende de nada para existir, e não depende de moderadores para compor ele tem que ser completamente diferente de nós, uma coisa autossustentável, totalmente diferente de nós, que somos completos dependentes de fatores externos para existir, para ser como somos. Isso será a porção do dia seguinte e dos dias posteriores.